Graça e paz! Boa noite a todos que vão estar chegando à nossa live do Culto da Vitória, da Igreja Batista Vitória, aqui em São Diogo 1, no município da Serra, no nosso estado do Espírito Santo. Então sejam bem-vindos, se sintam acolhidos em família, que somos, né? Então que o Senhor tenha liberdade de te usar e nos usar como corpo de Cristo, como família de Deus, para fazer a diferença, avançar no reino dele. E neste culto da vitória, aonde declaramos a vitória sobre a sua vida, que o Senhor continue a nos sustentar na rocha, e que vocês que estejam chegando agora, te convido para abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 5, o versículo 7 até o versículo 13. Então nós vamos dar início ao nosso culto da vitória, da Igreja Batista Vitória, IBV, para lermos a palavra do Senhor aqui juntos. Tiago 5, versículo 7 até o 13, que diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador opera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. E os ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que caiais em condenação, para que não caiais em condenação. E aí o versículo 13 fala: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os domésticos da fé, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite no nome do Senhor. Eu li até o 14. E aí, queridos, você que está contente, fala assim: eu estou contente, aleluia, glória a Deus. Você está convidado para, juntamente conosco, celebrar, adorar o Senhor, porque aquele que está alegre canta louvores ao nosso Deus. Amém? E se você está aflito, você está no lugar certo. Você entregue nas mãos do Senhor. Ore, entregue diante dele, porque ele é fiel e justo para cuidar da sua vida, do seu lar, da tua casa. E assim você se sentir seguro no Senhor. Então, juntinhos agora, vamos adorar o Senhor. Eu estou alegre, aleluia, glória a Deus. Quem está aí alegre, fala: estou alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, aleluia. Então, louvemos ao Senhor. Lembrando que nesse ano, ano da aliança, é onde o Senhor afirma o que Ele fez conosco. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Salmo 105:8. E você, que todos os dias firma a sua aliança com o Senhor,
Louve ao Senhor esta noite, engrandeça o nome dele, seja grato pela aliança que ele tem com você e a aliança que você mantém com ele, amém? Não consigo.
casa pra você. Toma chave, não precisa fazer cópia. Não é lá pra você. Não é lá pra você. Sem viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça no meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Não é lá pra você. Não é lá pra você. Te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansiando pra te ver, desejando você vir pra mim. Ansiando te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui, no meu quarto, o seu quarto também, e no meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Não é lá pra você. Não é lá pra você. Pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e no meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Não é lá pra você. Não é lá pra você. Aleluia! Ei, Jesus, eu te amo! Declara aí pra Deus! Ei, Jesus! Ei, Jesus, eu te amo! Eu te amo! Manifesta aí o seu amor a Deus, aleluia! Declare e faça sua declaração de amor para o Senhor. Eu te amo, Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Ei, Jesus, eu te amo, fale, eu amo Jesus.
Eu amo Jesus. E você, com este amor que você tem pelo Senhor, por Jesus, você esteja se entregando, entrega a sua mente, os seus ouvidos, todo o teu corpo, a tua casa, a tua família, para a ministração desta noite, aonde esse Jesus vai falar com você. E neste momento passamos a palavra ao nosso pastor Robson Júnior, da Igreja Batista Vitória. Amém? Graça e paz, queridos, aleluia. Temos a oportunidade de, nessa hora, compartilhar a palavra de vitória aqui nesse nosso culto da vitória da Igreja Batista Vitória. E logo nós estaremos, no nome de Jesus, de volta presencialmente ao templo para compartilharmos a verdade do Senhor na sua vida, embora ainda nesse tempo de pandemia a gente ainda continue transmitindo diretamente pelas redes sociais. E eu acredito que a partir de agora sempre teremos, nossas transmissões de nossos cultos, porque tem muitas pessoas nos acompanhando em várias partes, em várias cidades diferentes, e nós temos que abençoá-los, aqueles que não podem se deslocar até o templo. Então eu quero que você, por gentileza, agora abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, o capítulo 4, nós vamos ler dos versos 35 a 41, e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa de alento, motivação, tratamento também para o seu coração. Amém? Então, diz assim as Escrituras, verso 35 do Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo 4, tá bom? Tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Levantou-se então grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhe perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a palavra que eu quero compartilhar aqui com você, nesse culto da vitória aqui pelo Instagram, online, tem por premissa ou tema, por assim dizer, o Senhor se importa sim. Ele se importa sim. Não é? Eu quero até que você brinque aí, com a sua família que estiver próximo a você, dizendo uns para os outros assim, ele se importa sim com você. Ele se importa sim com você. Muito bem. Jesus estava com os seus discípulos, trabalhando em prol da multidão, texto que nós acabamos de ler aqui, e ele decidiu, e aqui eu quero deixar para você a primeira prova, assim, contundente, que Jesus se importa sim. E ele se importa com tudo o que envolve você. Ele se importa com tudo o que envolve você. E o texto diz claramente aqui que ele olhou para os discípulos e percebeu que eles precisavam de um descanso.
E aí então ele disse assim: vamos passar para o outro lado, vamos deixar aqui a multidão e vamos para o outro lado. Vamos deixar aqui a multidão. Nós já trabalhamos muito. Tem uma outra passagem também que deixa claro quando Jesus se preocupa dessa forma com os discípulos. Está em Marcos, no mesmo Evangelho de Marcos, agora o capítulo 6, né, quando trata da primeira multiplicação dos pães. Jesus, olhando também para os discípulos, viu a situação e disse para eles assim no verso 31, acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Porque os que iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus se importa, assim, até com você que está na linha de frente do trabalho. Ele importa tão profundamente que em algum momento ele age para que nós tenhamos alguma espécie de descanso para recuperar as forças. Olha que interessante, ele se importa assim. Nenhum de nós, queridos, é abandonado por Jesus. Tem outra aqui situação que a gente vê que ele se importa sim com as pessoas, é que à medida que eles entraram no barco e foram navegando, você percebe aqui no verso de número 36 que não havia somente o barco em que Jesus e os discípulos estavam, mas havia um outro barco seguindo. Comumente, nós falamos que o barco representa a vida, não é? Representa a vida das pessoas, a nossa vida. Precisamos ter Cristo no barco. Quantas mensagens nós ouvimos nesse texto aqui que fala sobre isso? Mas olha só, ao agir, trazendo calmaria ao mar, Jesus não só interviu na salvação daqueles que estavam no barco com ele, como também de todos os demais barcos que estavam navegando naquele mar. Então veja bem, ele se importa assim de tal forma que quando ele abençoa-nos, a onda de bênçãos que ele promove em nossa vida vai refletir na vida de muitas outras pessoas. Lembrando que quando há uma ação no mar, né? Quando há uma ação em uma água, normalmente se faz aquelas marolas, ondas de afetação. Isso quer dizer o seguinte, que quando Cristo abençoa a sua casa, aonde você está, e ele se importando sim em proteger o seu lar, a sua vizinhança, parentes que o cercam, pessoas que estão próximos a você, vão recebendo de Deus as bênçãos por ondas de intervenção de Deus sobre sua vida. Ele se importa assim. Ainda se não bastasse aqui, nesse texto tem uma terceira prova cabal de que Jesus se importa, foi quando os discípulos perceberam a grandeza, a vultuosidade da tempestade. O texto fala claramente aqui que levantou-se, verso 37, um grande vendaval. Não foi um vendaval comum, como era natural se levantar naquele mar que os discípulos tão bem conheciam por serem pescadores, por navegarem com muita destreza no mar da Galileia. E aí aquela tempestade poderosíssima se levantou, vultuosíssima, muito vendaval, e arremessava muita corrente de água, com muita força, as ondas sobre o barco em que ele estava, de forma que o barco começou a inundar. E olha a pergunta dos discípulos: Senhor, o Senhor não se importa? Aí aqui vem para nós aqui também uma outra afirmação poderosíssima, uma prova maravilhosa. Deus, o Senhor, se importa mesmo quando nós estamos manifestando descrença, ausência de fé. E lá no verso 40, Jesus bem claramente afirma sobre essa questão da ausência de fé. Ainda não tendes fé? Verso 40, pergunta de Jesus. Mesmo quando a incredulidade
se manifesta em nós quando nós colocamos em dúvida a ação de Deus em prol de nossa segurança. Quando não estamos com o coração acalentado, em desespero, podemos exprimir algum tipo de frase ou de fala que demonstre o interior de nosso coração com respeito à incredulidade. Ele se importa sim. O texto fala claramente que ele saiu do lugar onde estava acomodado, ele estava deitado sobre uma almofada, colocou-se de pé e não se desesperou com os discípulos porque a água estava entrando no barco. Ao contrário, ele repreendeu o vento, ele disse ao mar, aquieta-se, e fez-se grande bonança. Agora, há algo interessante aqui neste fato que para mim é a quarta prova que mostra claramente que o Senhor se importa sim. E Ele se importa conosco quando nós estamos passando pelo momento mais difícil de nossa vida. Pelo momento mais aterrador. As ondas apavorantes, vendaval terrível, situação que saiu do nosso controle, que as nossas habilidades e capacidades não dão conta de resolver, Ele se importa sim. Agora, o interessante com isso, queridos, é que nós precisamos clamar a Ele para que Ele possa intervir. Porque uma coisa é certa, quando nós agimos, quando nós tomamos as rédeas das coisas, quando nós queremos fazer acontecer, deixando Deus fora da direção, sabe? Nós só vamos ter a ação dele de volta se nós clamarmos. E foi isso que os discípulos fizeram. Deixaram Jesus descansar. Embora quem tivesse que descansar, e Jesus os chamou para atravessar, os tirou do meio da multidão para ir para o outro lado, era para que eles pudessem descansar. Mas ao contrário disso, eles se acharam tão capazes de lidar com a navegação, tão capazes de atravessar o barco, que eles desdenharam da presença de Jesus no barco. Queridos, quantas vezes nós fazemos isso em nossa vida? Nós achamos que somos capazes de resolver. Nós achamos que com a nossa sabedoria, com a nossa habilidade, com o nosso trato, com a nossa conversa, nós vamos resolver problemas que se apresentam a nós como uma grande tempestade, como um vendaval. E aí, quando nos damos conta, nós começamos a reclamar de Deus. Será, Senhor, que o Senhor não percebe? O Senhor está aqui do ladinho e não percebe, mas Ele se importa sim. Sabe qual é o problema? Somos nós que não nos importamos com a presença dEle. E quando não nos importamos com a presença dEle, deixa-nos claro a ocorrência de uma brecha para o inimigo agir. Já se tem conhecimento, queridos, de forma contundente e da geografia do Mar da Galileia, que ao cair da tarde, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, em horário local, comumente há uma leve brisa, uma chuva, por causa da evaporação do mar, há uma grande umidade naquela região, nesse aspecto, e aí acaba acontecendo vez ou outra, dia ou outro, uma chuva bem assim, forte naquele lugar. E eu posso dizer isso para você, porque eu estive lá nas margens do Mar da Galileia, e numa das noites nós experimentamos uma chuva bem forte. Eu me lembro que eu e o pastor Marco Aurélio saímos para visitar uma sinagoga, e enquanto estávamos indo, caiu um leve temporal. Só que, nesse dia aqui, não foi um curto temporal de 10, 15, 20 minutos, não. Foi um vendaval contundente. E a ação de Jesus mostra claramente que não era um vendaval natural. Era algo espiritual. Pois o texto diz no verso 39 que ele mandou o mar a calar e ainda aquietar. Em outra tradução diz aqui, e ele repreendeu o vento e o mar. Repreensão, comumente, ela só é utilizada, queridos, quando há uma intervenção maligna. E claramente se vê aqui que havia ali sim
uma ação maligna no vendaval que se levantou no mar da Galileia. Não era uma leve brisa com um pouco de precipitação, né, de chuva. Não era uma tempestade natural, era uma tempestade espiritual. Mas isso adveio com um dedo maligno de Satanás sobre a vida dos discípulos, porque eles deixaram Jesus de lado. Enquanto Deus se importa, os discípulos deixaram de se importar com o estado de Jesus. O abandonaram deitado na almofada e foram fazer aquilo que eles achavam que eram capazes de fazer da melhor forma possível. Jesus não sabe nada acerca de navegação. Nós não precisamos dele aqui. Nós é que somos os experts em navegar aqui no Mar da Galileia. Veja você, só que não é bem isso que acontece. Jesus é expert em todas as coisas. Ele é Senhor de todos os mundos, inclusive do mundo espiritual. Ele é Senhor de todas as ações. Ele é Deus e se importa, sim, se importa até quando o império das trevas se levanta contra nós e vem com seu dedo sujo tentar impedir que nós tenhamos paz e segurança. Eu posso estar compartilhando aqui a palavra de Deus para você que hoje está balançado, sentindo-se insegura ou inseguro em sua paz, em sua segurança, em sua vida, em seu estado emocional ou de saúde. Mas saiba você, enquanto você está navegando pelo mar dessa vida, o Senhor se importa sim, e Ele está atento no mundo espiritual. Ele é expert em fazer acontecer a segurança, a paz na sua vida. Ele está se importando. Quando os discípulos clamaram, e nós podemos aqui levantar esse clamor como se fosse uma oração, uma petição muito forte. Senhor, não te importas? Não se te dá que nós estamos a morrer? Tem uma tradução muito forte que fala assim: não te dá, Senhor, que nós estamos a perecer? Ou seja, nós vamos naufragar? Jesus não responde de nenhuma outra forma a não ser se importando com uma ação poderosa de apaziguamento da trajetória da navegação dos discípulos. Imediatamente, ele se põe de pé e coloca o mar no seu devido lugar. Isso é fantástico. Agora, ainda como quinta observação de que o Senhor se importa sim, neste texto em nossa vida, o texto fala que ele não parou aí. Depois de acalmar o mar, repreendendo o inimigo que estava agindo sobre aquela situação natural, ele então se volta para os discípulos e vai tratar-lhes em sua emoção, vai tratar-lhes em sua condição espiritual, vai tratá-los em sua saúde emocional, psicológica e espiritual. Olha que coisa tremenda. Verso 40. E eu repito, ele se importa sim com o seu estado emocional e espiritual. Ele lhes perguntou: por que vocês estão assim tão amedrontados? Primeiro, estado espiritual abalado. Quando Jesus pergunta por que vocês estão assim tão amedrontados, ele chama, na verdade, a atenção deles para si. Porque até então eles estavam olhando as circunstâncias. Até então eles estavam olhando o mar, mas o mar, Jesus já tinha resolvido o problema. Ele se importa, sim, a ponto de intervir na natureza e no mundo espiritual. Olhem para vocês. Estão abalados? Eu digo a você essa noite, líder, eu digo a você essa noite, filho de Deus, eu digo a você essa noite que está me ouvindo aqui a mensagem, o Espírito falando com você, o Senhor se importa sim com o seu estado emocional, e Ele está dizendo: não te amedrontes, não olhe para fora, olhe para o que eu estou cuidando em você, olhe para a proteção que eu estou dando a você, olhe o que eu estou fazendo por sua vida. Pode parecer, queridos, que as coisas estão tão gravosas que o Senhor não está se importando conosco. Parece que Ele está adormecido, mas não está. Ele está olhando para você e dizendo: eu me importo. Eu me importo sim com você.
e primeiro cuida das suas emoções. Mas não para aí. Jesus quer ainda recobrar-nos a nossa fé. Ele quer recobrar-nos o nosso estado espiritual de saúde plena. E ele se importa, assim, também com sua vida espiritual, com o nível de sua fé, com o estado da sua fé. E aí ele vem então com a pergunta também para os discípulos, mostrando aqui, em quinto lugar, que ele se importa sim, prova cabal, que ele se importa com as emoções e que o nosso estado espiritual, ou seja, com a nossa saúde física e espiritual. Ele diz, ainda não tendes fé? A pergunta de Jesus não foi uma pergunta daquela de fustigação, mas foi demonstrando com os seus atos de repreender o vento, de mandar o mar acalmar, de ter ficado de pé quando eles clamaram, atendendo ao pedido, de intensamente e rapidamente e prontamente intervir em toda a situação, em manter uma interlocução de tratamento com eles nas emoções e no espiritual. Ele estava mostrando, eu me importo, eu estou o tempo todo cuidando de você. Aqui para nós também, queridos, nós podemos estar em pandemia, pode estar acontecendo aí na sua casa, na sua família, uma situação de saúde que vai além da pandemia de Covid-19, de coronavírus. Pode estar afetando o seu lar também aí na questão financeira, perda de emprego, abalo financeiro, ansiedade pelo futuro. Mas o Senhor está falando. E Ele fala ainda hoje, eu me importo sim. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz, eis que estou com vocês todos os dias. O Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Ele está sim conosco. E a palavra de vitória, queridos, ela nos garante aqui essa expressão espiritual do Senhor. Eu estou com você. Em ação, ele está dizendo isso. O texto fala que eles ficaram tão abalados, apavorados, não é? Impactados com a intervenção de Cristo, que eles começaram a perguntar, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus! Queridos, nós não podemos chegar a esse ponto. Nós não podemos decair-nos do conhecimento da graça do Senhor, de que Ele está ativo em nossa vida, de que o Senhor Jesus se importa assim com você, a ponto de ficar espantado com uma ação divina, protetora, salvadora, de demonstrar que não conhece o Senhor. Nós precisamos conhecer mais o Senhor. E o apóstolo Paulo, inclusive, não é, nos insta a dizer e a partir no seguinte sentido, prossigam em conhecer o vosso Deus. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer mais e melhor o nosso Senhor. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele está se importando sim com você, aqui e agora, aí e agora, na sua casa, aí e agora, no seu negócio, aonde você está ou onde você se encontra e tudo o que o cerca. Ele sim está agindo em prol a você, se importando com o que acontece na sua vida. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa só. Ele nunca vai nos deixar em estado de perdição e de sufoco com relação à nossa segurança. Ele se importa. E ele enfrenta a natureza, que ele mesmo tem domínio, e enfrenta o império das trevas por mim e por você, traz-nos ações daquelas que nós achamos que é impossível, promove em nossa vida milagres daqueles que são inimagináveis. Tudo porque Ele se importa sim comigo e com você. Ele se importa sim
com tudo que o cerca, com o barco, ou seja, a vida que você está levando. Ele sim está onde você está. E ele sim intervém nas ações e nas tempestades que sobrevêm contra a sua navegação. Isso quer dizer, contra a sua vida, contra tudo que envolve você e sua família. Há um corinho antigo que a gente cantava há muito tempo atrás, que diz o seguinte: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Isso quer dizer o seguinte: ele está se importando sim com você. Que Deus abençoe a sua vida. Não perca esse interesse em ter Cristo com você. Não perca a força de Deus em intervenção em sua vida. Jamais descreia de que Ele está se importando com você. Não desanime. Não deixe que o externo, aquilo que está influenciando a sua visão acerca da navegação segura, venha dizer para você ou ditar que você está em perigo. Com Cristo se importando sim por você, nada pode te afetar. Como nós citamos aqui no domingo, no Salmo 91, mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E ainda no Salmo 91, a palavra de Deus nos garante: praga alguma chegará à sua casa, à sua tenda. É preciso confiarmos no Senhor, queridos, entregarmos tudo a Ele. E o Salmo 37,5 nos adverte com relação a isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele se importa com você. Deus abençoe a você e a sua família e a todos quantos estão nos ouvindo, no nome de Jesus. Nós vamos agora ouvir uma palavra para que venhamos a completar o nosso culto, sabendo que nenhum culto é completo sem que nós venhamos a dar do coração a nossa adoração ao Senhor. Então, ouça a palavra para que você seja motivado a adorar a Deus com os seus bens, com os seus dízimos e as suas ofertas. Lembrando que em nosso site nós temos aqui a janelinha Window, aonde se encontra dízimos e ofertas. E por lá você pode entregar a sua adoração ao Senhor. Também temos o PicPay. Também temos aí financeiro@vitoriachurch.com para você pedir um boleto bancário para facilitar a sua entrega da parte que cabe ao Senhor. Que Deus possa continuar falando com você agora por meio da palavra com a pastora Hélida. Aleluia! Deus se importa com você. E olha que lindo! A palavra de Deus em Malaquias 3, primeiros versículos 11 e 12, olha o que ele fala para você. Olha como Deus se importa com você. Ele fala: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, Ele cuida tanto de nós, que Ele fala que Ele vai fazer com que o devorador não alcance as suas finanças, a tua casa. E aí Ele nos mostra a receita, o porquê disso, desse cuidado, porque Ele cuida e ama tanto você, porque Ele também te orienta, que fala no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Ele está nos ensinando que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, à casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, faça prova do Senhor, queridos, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal,
que dela vos advenha a maior abastança. Deus quer dar abastança nas suas finanças. Ele quer fazer com que você experimente o melhor dele na sua casa. Então, amados, ele se importa tanto com você, que ele nos orienta e nos ensina para que ele venha repreender o devorador na nossa vida financeira. Então, nesta noite, você pega o seu gasofilaço, né, providencial aí que você tem, né, na sua casa, e adora o Senhor com suas ofertas, seus dias, suas primícias, e aí registre. E todos os domingos, né, de 10 às 11 horas, nós estamos com o tesoureiro Flávio, com todo carinho, com muito amor, lá em Amor e Cuidado, fazendo esse trabalho para te receber, te orientar, registrar todas as ofertas dos cultos da nossa Igreja Batista Vitória, também das células. Então, queridos, entregue os relatórios. Nós estamos presentes neste momento, nesses horários, no domingo de 10 às 11, para que você tenha acesso à igreja, ao templo, para entregar suas ofertas, dízimos e as primícias, que é a Marcha do Amor, aonde estamos tendo a oportunidade, através de você, através da família IBV, abençoar os fiéis, os domésticos da fé. Amém? Então agora, juntamente com a Thalita, nós vamos estar adorando ao Senhor com as nossas finanças. Só pela tua graça.
Agora, momentos de destaque com o nosso Muito pastor Robson. bom, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez com você agora para dar alguns detalhes, né, do que vai ainda continuar acontecendo essa semana. E eu quero aqui passar para você, queridos, que o que você não pode perder é a nossa live de sábado, a saúde preventiva da família em meio à pandemia de coronavírus. Sábado, próximo dia 20, às 20 horas, @IBVitoria_oficial no Instagram, onde nós teremos a participação aqui, né, da nossa querida Juliana Passos Reis, a doutora médica oncologista clínica. E nós estaremos conversando com ela para continuar aí trazendo a você informações acerca daquilo que nós estamos, durante essas lives aqui, nesse tempo no Instagram, participando com você. Nós já falamos com um dentista, nós já falamos com uma psicóloga, agora vamos falar com uma médica e logo depois nós vamos falar com uma nutricionista. Isso tudo aí é trabalho da Igreja Batista Vitória com você, tá bom? Lembrando que aqui também nós temos o nosso site, irmãos, aonde nós temos aqui, ó, as janelas, né? Você pode entrar aqui e uma delas é muito importante, pois ajuda você a entrar e contribuir com seus dízimos e suas ofertas, né? Facilita a sua participação para que você possa, né, ter condições de entregar aí nesse tempo de pandemia os seus dízimos e as ofertas ao Senhor com maior facilidade, né? Isso aqui foi uma criação, né, que nós tivemos aí com o nosso tesoureiro em 2020, o irmão Flávio. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E aqui embaixo tem todas as opções, né, para você facilitar aqui a sua entrega do seu dízimo ao Senhor. Tem aqui os valores, você pode clicar em cima, tem também as ofertas. Ah, pastor, mas nenhum desses valores aí me atende. E aí eu quero dar aqui um alô para você, né? É o que eu faço, tá, gente? Quando você arredonda as coisas para cima, né, para entregar no reino de Deus, por exemplo, não é? Você tem lá um dízimo para entregar de R$130, você arredonda para cima, para 150, você pode ter certeza que na hora da colheita Deus também vai arredondar para cima, segundo o arredondamento dele, aí as coisas são diferentes, né? Então você pode aproveitar isso também como eu faço, não estou falando aqui de outra pessoa, não estou falando como eu faço. Então tem aqui o e-mail financeiro@vitoriachurch.com e aí você pode pedir aqui o seu boleto e o Flávio vai preencher para você lá, porque ele está atento a esse e-mail e vai encaminhar para você no e-mail que você indicar ou no WhatsApp que você solicitar, tá bom? Então aproveite essa oportunidade. Ainda, queridos, nós estamos hoje trabalhando aqui para orarmos, queridos, pelas pessoas que depositaram seus pedidos na arca, e tem uma oração especial que nós temos aqui que apresentar, e eu quero levantar esse clamor juntamente com você, é pela vida do nosso irmão Renan, não é? Ele faz parte lá da supervisão da área da Andresa, dos Yavites, que a Andresa traz responsabilidade em dar apoio. E Andresa, nós temos orado constantemente nas madrugadas. Nós não esquecemos também do Gileade, que nós estamos orando aí constantemente para Deus completar a cura. Mas o Renan, nesse momento, está no UPA, aguardando internamento. Ele vai passar por uma cirurgia na cabeça, pois foi constatado nele um tumor em seu cérebro. Nós estaremos, nesse momento, levantando um clamor como igreja, porque nós cremos na cura, nós cremos na ação de Deus. Um milagre já ocorreu, que foi ele ter conseguido de imediato, não é, por meio médico, lá, sendo que ele
conseguiu já a vaga no hospital. E ele vai ser transferido dentro de poucos instantes, não é, para o hospital central, onde ele vai ser submetido a cirurgia. Aqui, ó, a Marilza já está informando aqui, inclusive, que ele acabou de ser transferido. Então, nós vamos orar para que o Senhor complete também a obra, não é? A informação que o tumor vem aumentando e por isso a cirurgia é urgente, mas, queridos, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele sim é médico dos médicos, Ele sim é Senhor de tudo. E crendo nisso, nós vamos levantar um clamor agora. Mas ele já foi transferido, né, Marilza? Então nós vamos levantar um clamor agora, no nome de Jesus, para que tudo venha ocorrer. E que o médico dos médicos, o Senhor, esteja ali na mão dos cirurgiões, controlando-os e os ajudando. E quiçá até que ao abrirem, venham ver que Deus já operou um milagre. Ou que nem venham abrir. Nosso Deus é Senhor do extraordinário. Ele é Senhor do miraculoso. Ele é quem acalma as tempestades. Ele se importa sim com Renan, ele se importa sim com Gileade, ele se importa sim com todos quanto estão enfermos. Não é? Eles se importam com a Andressa lá em Jacaraípe, que está enfrentando o Covid-19 da nossa igreja, da célula da Luaniele. Ele se importa sim com cada um que está enfrentando dificuldade. Então oremos. Pai, Senhor, em nome de Jesus, crendo nesse milagre extraordinário, e a tua palavra diz que tudo quanto pedimos com fé, crendo recebemos, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos lá agora, Senhor, e no nome de Jesus, como diz a tua palavra, na cabeça do Renan, que o Senhor promova a cura, restaura, repreenda, Senhor, toda ação, seja ela, Senhor, advinda de ação natural do corpo ou espiritual, de que raiz for, e da planta dos pés até o fio de cabelo do Renan, haja cura e saúde, no nome de Jesus. Não é tumor, não é Covid-19, não é insuficiência renal, não são dores no corpo, nem enfermidade de qualquer espécie que vão nos fazer decair da presença de Deus. Mas, Senhor, que a ação miraculosa do Senhor, pois enquanto estamos aqui nós cremos que temos um projeto do Senhor a executar, nós cremos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Estamos encerrando a nossa live porque o tempo está acabando, mas que Deus possa entrar aí com providência na sua casa, trazendo vida, saúde, provisão e prosperidade. No nome de Jesus. Amém. Todos os pedidos, Senhor. Amém.